Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? A Pro não tá ligando a câmera hoje, porque o meu tripé, ele deu um problema. Então, o meu celular não consegue e a câmera do celular sem a luz do tripé fica escura, né? Então, hoje vocês só irão ouvir a voz da Pro, mas não vão ver a Pro, tá? Então, gente, geografia, página 29. Nós vamos da 29 a 30. Hoje iremos estudar as atividades industriais no Brasil, tá? Comparando com outros países, gente, comparado com outros países, né? O Brasil ele tem industrialização recente, então o processo de industrialização no Brasil é muito recente, né? E até meados lá do século XIX, em 1801, até 1900, os produtos que eram industrializados e que eram comercializados ou consumidos no Brasil, né? Eles eram importados, tá? Eles eram trazidos de algum lugar. E era trazido principalmente dos países da Europa, né? Porque a Europa já estava em grande expansão industrial, então o Brasil ele importava, ele trazia coisas da Europa para poder ser consumido aqui no país. Lá por volta, gente, de 1840, né? Isso começou a mudar, pois o país ele se tornou o maior produtor mundial de café. A partir de 1940, a gente começou a produzir muito café, né? Então, nos tornamos o maior produtor mundial de café. O grande acúmulo de capital, gente, o que é capital? O capital é a riqueza, né? Bens ou valores produzidos e acumulados pelos seres humanos, nós, no caso. Então, com esse acúmulo de riqueza, esse acúmulo de capital gerado por essa produção, né, foi um dos fatores decisivos para a instalação de indústrias aqui no país. Então, com a produção do café, né, com a comercialização do café, a grande produção, a grande expansão cafeeira aqui no Brasil, nos permitiu dar início a esse processo de industrialização aqui no Brasil, né? Inicialmente, pessoal, as primeiras indústrias foram instaladas no Sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Que é um dos nossos maiores polos industriais até hoje, inclusive, acompanhando a infraestrutura e o mercado consumidor, né, existente nesses locais por causa da cultura cafeeira. Então, como lá tinha muita gente, como lá a cultura cafeeira se localizava na região Sudeste, era o certo, né, começar o processo de industrialização, começar a instalação de indústrias na região Sudeste. Tá? Com o tempo, pessoal, outras regiões também passaram a produzir, né, mercadorias aqui no Brasil para atender às necessidades da região Sudeste, o que ampliou também a atividade industrial em diversas partes do país. Então, com o tempo, esse processo de industrialização, né, as indústrias foram crescendo aqui no país, então a gente começou a produzir também materiais industrializados em outros lugares, tá? Aqui nós temos indústrias de bens de consumo não duráveis, que é o quê? Né? Os bens não duráveis, gente, a indústria de bens de consumo não duráveis são que produz mercadoria que se esgotam quando consumidas, né, como alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza também, e entre outros. O de bem duráveis são produtos de mercadoria com maior durabilidade, como eletrodoméstico, eletrônicos, né, móveis, veículos, tudo mais. E também nós temos indústrias de bens intermediários. O que é? É quando produz, né? Eles produzem equipamentos, peças para outras indústrias ou para o desenvolvimento de outras atividades econômicas, como, por exemplo, peças para veículos e ferramentas e máquinas geral, tá? Nós temos também indústrias de base. O que é indústria de base? A indústria de base transforma a matéria-prima, né? Que em um produto semi-acabado, ele não está terminado ainda, ele está ali no processo, né? Que será utilizado para outras indústrias para a produção de diferentes bens. Esse é o caso das refinarias e também das siderúrgicas, tá? Aqui nós temos algumas características atuais, né, das atividades industriais nas regiões brasileiras. Nós temos a região Sudeste, pessoal. A região Sudeste, né, como foram os primeiros polos industriais surgiram na região Sudeste, hoje em dia, a região Sudeste é considerada a mais industrializada do Brasil. Tá? E tem grande concentração de indústrias variadas. Alguns dos mais importantes ramos industriais, gente, dessa região são o automobilístico, né, que é especialmente em São Paulo. Então, o siderúrgico também, o petroquímico e o naval. Aí a gente destaca o Rio de Janeiro, tá?
E o petrolífero também, que vai ser no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Na região sul, né? Em seguida, é a segunda região, né, mais industrializada do país, a região sul, com indústrias diversificadas e bem distribuídas pelo território. E nessa região, gente, se destaca também, principalmente, o setor alimentício e o de vestuário também. Na região centro-oeste, né, tem muitas agroindústrias que transformam as matérias-primas produzidas na região. Lembra lá o que é a agroindústria? Que é a junção, né, da agricultura com a indústria. Em Mato Grosso, gente, Mato Grosso do Sul, destacam-se os frigoríficos, né, que beneficiam a carne oriunda de criações da região também. Há também indústrias importantes de óleos vegetais e de fertilizantes. Em Mato Grosso, né, Goiás tem uma diversificação, tem uma significativa produção de medicamentos, né, e vestuário e calçados também. Na região norte, pessoal, geralmente as indústrias, né, de modo geral, as indústrias na região norte são pouco expressivas, mas o polo industrial da Zona Franca de Manaus, né, que é no Amazonas, merece destaque. A maior parte das indústrias da Zona Franca de Manaus é de montadoras de produtos, tá bom? Obtidos com tecnologia estrangeira, como televisores, telefones, celulares, computadores, bicicletas, relógios, entre outros. Agora, na região Nordeste, que é a nossa região, tá? A principal área de concentração industrial localiza-se em Recife, lá no Pernambuco, né? Com indústrias têxteis, e de produtos, né, alimentícios em Salvador, aqui na Bahia, tá bom? E os destaques são setores também petrolífero, meu Deus, a professora já tá cansada, já embola na língua, e petroquímico também, né, como o polo de Camaçari, que é ali pertinho. Tá bom, pessoal? Agora vocês vão fazer as atividades. Beijão da Pro e até mais, galera.